Acho que eu vou deixar assim mesmo aqui. Que posso... Os colegas de vocês que forem entrando aí, vocês podem ir aceitando, tá bom? Então, beleza. A aula de hoje da gente, a gente vai iniciar nessa parte de previsão da demanda. São 3 objetivos que a gente tem nessa aula da gente, tá? Primeiro, entender a importância da previsão da demanda, né, para o planejamento e controle da produção. Vocês vão ver que é algo bem intuitivo, que é óbvio demais a importância da previsão da demanda. Definir previsão, oferta e demanda, entender bastante essa relação da oferta e da demanda e como isso está relacionado às estratégias que você tem que desenvolver para economia de custos, né? Está aí. Vocês são alunos de engenharia de controle de automação, produção, tem alguns alunos também de, não sei se de química, mas acho que sim. E dentro da concepção do estudo do PCP, você vai estar sempre querendo fazer tudo assertivamente para você diminuir os custos, né, e maximizar seus lucros. Conhecer os tipos de demanda é muito importante, essa parte do conhecimento das demandas, principalmente porque quando a gente está falando, né, de qual a técnica que eu vou usar, a grande pergunta de vocês sempre está relacionada a isso. Ô, professor, eu estudei, entendi que beleza. Em quais cenários eu utilizo cada tipo de técnica? É isso que a gente vai ver. É das partes mais importantes, que é você determinar qual o tipo de técnica para cada cenário produtivo, cenário econômico, ou cenário de negócio mesmo, que aí vai ter uma técnica ou outra. Pode ser técnica qualitativa, quantitativa, um combo de várias técnicas, né, para você chegar o mais próximo da realidade, certo? Já que a gente está falando de previsão. Então, vamos abrir a discussão, né, para que a gente possa... Alguém quer falar? Eu tenho um questionamento. Aproveitar que Fala um pouquinho mais alto aí. Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente. Melhor agora? Tá bem melhor. Você falou de técnicas aí, né? Que é sempre um questionamento nosso. E aí, provavelmente você vai citar isso lá na frente, mas em relação às novas tecnologias, né? É uma demanda do mercado e a gente vê que está permeando vários setores, inclusive nessa área de previsão da demanda. Como é que você enxerga isso? Vai se tornar um pré-requisito ou, ou você acha que não, que vai continuar sendo opcional? Implementar as novas técnicas, né, as novas tecnologias, ou permanecer com os métodos mais clássicos? Boa, legal. Vamos lá. Então, Lucas, quando a gente fala de previsão da demanda, a gente vai estar tangenciando a questão da quantidade, por enquanto, né? Por mais que eu goste de estender a discussão também para a questão da qualidade. Qualidade, que eu falo, é o que produzir, né? Então, a gente sabe que a gente tem que responder aquelas perguntinhas, né? Os 5 Ws, 2 Hs, o que, para quem, né? Quando que você tem que começar. Então, nesse início da previsão, a gente fica muito focado no quanto, né? Quanto você vai produzir daquilo. A gente sabe que determinar esse volume para que você consiga produzir em cima certinho daquilo, já que você está numa produção empurrada, você utiliza as técnicas clássicas baseadas na estatística, né? Mas tem técnicas mais avançadas, né? Algoritmos, onde esses algoritmos são empregados dentro de plataformas de redes sociais, onde ele vai captar ali quais são os potenciais clientes e vai te dar algum tipo de equação, de modelo matemático para determinar a quantidade até crescente, né, para determinada faixa de ano, 2020, 2021 e 2023. Então, existem essas projeções, que são projeções determinísticas, né, e as projeções probabilísticas. Trabalhar em cima dessas projeções probabilísticas é você desenvolver modelos matemáticos, né, associados a níveis de incertezas, né, baseados nas tabelas estatísticas, e você fazer, tentar uma maior quantidade de variáveis possíveis você inserir nesse modelo. Então, se você for olhar nos artigos aí, tem uma porrada desses tipos de modelos matemáticos de previsão da demanda. A gente vai estudar os clássicos, mas se você é um cara que é entusiasta da área de pesquisa, como eu sou, você vai pesquisar aí novos modelos de previsão da demanda, e aí você vai encontrar vários autores de 2010 para cá,
que vem desenvolvendo diversos tipos de modelos matemáticos para melhorar mais ainda aqueles modelos que já existem hoje, certo? Então, assim, cada empresa, se a empresa tiver, né, profissionais bem qualificados, vão estar buscando cada vez melhor assertividade nas suas previsões, aprendendo, obviamente, o básico, né, sei lá, a parte de previsão da demanda por estatística mesmo, média móvel ponderada, correlação, sazonalidade, né, o índice de sazonalidade. Então, elas vão ter já essas ferramentas que são clássicas, como você falou, mas o que a gente vê hoje é um avanço, né, de cada vez mais você introduzir variáveis, como, por exemplo, variáveis relacionadas à variação de moedas, à variação de sociais, a índice de desenvolvimento humano em determinada região. Tudo isso você pode criar indicadores, transformar em parâmetros matemáticos e jogar dentro de um modelo. O meu mestrado mesmo não foi na área de previsão da demanda, mas foi um modelo matemático de priorização de ocorrências para ambientes complexos, como arenas multiuso, aeroportos e etc. E eu fui jogando um bocado de variável que eu sabia que era impactante, que nenhum daqueles modelos tradicionais, como o NPR do FEMEA, né, trabalhava, ou a matriz Gutt, né, de priorização trabalhava. Esses modelos tradicionais, eles não eram trabalhados, essas variáveis mais diferentes. Então, no meu modelo foram 14 parâmetros, sendo 4 deles com variações dinâmicas, podendo ser controlado pelo gestor, né, aumentar ou diminuir a participação do usuário, né, de tirar a participação do usuário, de a capacidade de quem está trabalhando com aquela ferramenta que eu estava propondo, ele pudesse trabalhar em diversos cenários. Então, eu acho que existe essa trajetória para o desenvolvimento, para tornar mais robustos esses métodos. Mas a gente, como professor aqui da graduação, a gente vai mostrar os clássicos para vocês, mas também abrir discussões para esses novos modelos que estão por aí. Belezinha? Respondendo sua resposta, é dessa forma que eu vejo. Valeu. Respondi. Beleza, Lucas. Então, galera, quando a gente fala de uma demanda, a gente está falando de projetar alguma coisa, projetar para o futuro, correto? Então, quando você está fazendo qualquer tipo de projeto, o que que você faz? Você está fazendo um plano no qual você vai colocar em prática e você espera que tudo fique dentro daquilo ali. Mas a gente sabe, quem gosta da área de projetos aí, sabe que sempre é importante trabalhar com margens de segurança, né? Tanto na parte financeira, ter um valor ali, um caixa reserva, né, para possíveis eventualidades, o prazo, né? Você também trabalhar com questões de prazos flexíveis, que você possa ter uma faixa ali de prazo. Então, eu encaro previsão da demanda muito relacionada a um projeto. Você vai buscar variáveis, recursos, capital financeiro e informação para desenvolver um plano. Que plano é esse? Um plano é desenvolver uma rodada de produção mensal ou semanal, depende de como vai rodar a sua empresa, e você acertar e chegar mais próximo possível do o que você está produzindo e do quanto você está produzindo, tá? Para você poder atender o seu cliente. Obviamente que aí vão ter diversas técnicas, estratégias, trabalhar com lotes ou não, cálculo de lote mínimo, estoques flutuantes, estoques transientes. Qual o tipo de estratégia você vai utilizar? Trabalhar em cima do just in time, sem estoque, né? Tentando fazer com que os estoques sejam transientes, estejam dentro dos caminhões. Então, você pensar num projeto eficaz, que ele consiga chegar ali bem próximo do que você planejou. Então, a importância, né, para a indústria, quando a gente fala da previsão, ela está relacionada a você dimensionar o que você precisa para produzir. Já pensou se você fosse escolhido para ser um engenheiro, né, responsável pelo processo de instalação de um novo centro de distribuição aqui, vamos supor, do Mercado Livre, que acabou de instalar aqui em Lauro de Freitas um centro de distribuição, né, que vai melhorar bastante a vida para quem compra na internet, vai chegar bem mais rápido. Então, você foi o responsável por esse projeto. Primeira coisa que você tem que fazer é buscar informações do volume, né, de produtos que saem, né, e que entra ali, o volume de pedidos que entram, né, o volume de produtos que saem. Para quê? Para você dimensionar tamanho do centro de distribuição, quantidade de pessoas que você tem que contratar, equipamentos que você tem que contratar, frota de transporte que você vai ter que adquirir, né? Escritórios que você vai ter que colocar em funcionamento, né? Máquinas dentro desses escritórios, máquinas fora desses escritórios. Então, tudo vai depender
do quanto você está achando de volume de demanda que vai ter ali. Porque, obviamente, você, em uma determinada região, tem um determinado volume. Então, todo o dimensionamento dos recursos necessários para a produção vai ser balizado por essa demanda. Então, não tem como, se te perguntarem qual a importância da previsão da demanda, você vai falar, pô, é a partir dessa informação, desse dado, que eu vou conseguir desenvolver praticamente tudo, que eu vou conseguir dimensionar as coisas. Então, o dimensionamento da capacidade de equipamentos, pessoas, sistemas, né, quantos centros de distribuição vão ser, quantos caminhões de frota vão ser, vai depender tudo dessa informação, que é uma das informações mais valiosas, né, para quem assistiu lá, foi até a, acho que foi daqui, ou de PCP, ou foi de engenharia de produto. Foi um aluno que me mandou um e-mail, ó, assista lá o Dilema das Redes. Eu já tinha assistido, um excelente documentário que nos atenta, né, nos direciona para justamente isso. As empresas, elas estão vendendo atração, ela quer que você fique direcionado e empresas já estão vendendo, inclusive, gente, essas empresas de marketing de níveis top, hardcore mesmo, que tem algoritmos muito avançados, elas já estão vendendo fatias de venda determinadas. Pronto, eu consigo para você 500 mil em vendas. É absurdo isso, né? Mas já existe, entendeu? Então, você vai vender 100 unidades, você vai ter 500 mil de retorno com o tipo de negócio que você tem hoje. E você vai me pagar uma pequena parcela disso, 10%. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. E aí ele vai lá e começa a captar, através de redes sociais, através de vários outros tipos de mecanismos de absorção de informação. Então a gente sabe que está cada vez mais sendo desenvolvido essas questões de melhoria na assertividade das previsões, o que torna a vida do gestor mais segura na tomada de decisão, né? Podemos conceituar, né, a questão da previsão, oferta e demanda. Quando a gente fala de previsão, a gente está querendo determinar um acontecimento através de aplicações de técnicas, estatísticas ou não, né? De quantitativas ou qualitativas, mas a gente quer prever um determinado acontecimento. Então, a previsão ela pode ser aleatória, pode ser direcionada, pode ser probabilística, pode ser determinística, pode ser basicamente, como assim, você está apostando numa loteria lá, você bota os 6 números da Mega Sena, você está ali dentro de uma previsão probabilística. Você sabe que você já sabe qual é a percentagem que você tem de acerto, certo? Então a gente sabe que aqui na estatística, quando a gente trabalha com dados determinísticos, é quando a gente consegue determinar com um nível de confiança, né? Depende da tabela que você vai estar trabalhando, qual é a possibilidade de erro relacionada àquela previsão. Então, aí grandes empresas podem chegar lá, eu quero uma previsão aí com uma margem de erro aí de 2% apenas, para cima ou para baixo. Aí você vai ter que gastar muito mais dinheiro, aplicando técnicas muito mais avançadas, e mesmo assim ainda tem a chance, né, de que isso não aconteça. Então, diferenciar aí também oferta e demanda, né? A oferta é a quantidade de um produto ou a capacidade de produzir disponibilizado em um período de tempo determinado. Então, a oferta ela está tanto relacionada a produto, como também relacionada à capacidade de você produzir aquele produto, certo? Então, na sua empresa, você tem uma capacidade latente, que eu chamo assim, eu falo. A empresa ela tem lá 5 maquinários, um corpo de funcionários de 200 funcionários e tal. Então, a capacidade produtiva daquela planta é de 200 mil unidades por mês. Então, isso é sua oferta máxima, é o que você pode ofertar, mas você não trabalha dentro dessa capacidade total, você trabalha a 80% dessa capacidade total. Por quê? Porque na realidade é isso que acontece. Para as empresas trabalharem na capacidade máxima, é muito perigoso, certo? Então, elas têm que deixar margem para poder flutuar, certo? Então, obviamente que seria super interessante você trabalhar na capacidade máxima, mas isso é sempre o que a gente chama de utopia. Nunca dá para você trabalhar a 100% do que você tem disponível, não só pela sua vontade, mas pelas próprias perdas, certo? Que a gente trabalha no Lean Manufacturing justamente para isso, porque a gente, né, de hipótese alguma, a gente deixa coisas que estão sob o controle do gestor, do cara que está ali que dá para você resolver, você deixar passar. Então, deixe coisas que não dá para você resolver, como variações de cambiais de moedas, pandemias, né? Deixe essas coisas, sim, virem, e quando vierem, a empresa que você está trabalhando, ou a unidade fabril que você está fazendo a gestão, você esteja preparado fazendo o que você tem no controle,
Então, é basicamente isso. E a demanda é a necessidade, né, que pode ser pontual ou periódica, que pode ser traduzida em números e especificações. Então, é relacionado, o primeiro caso é relacionado ao vendedor, à oferta, e o segundo caso, que é a demanda, é relacionado ao consumidor. Então, podemos estar ali fazendo sempre essa transação, esse cruzamento, né, que é o que nos faz determinar qual é a quantidade de cada coisa que a gente vai vender e em qual período. Daí a gente tem dois importantes conceitos, né, que é a demanda independente e a demanda dependente. Tá no próprio nome, uma demanda independente, ela não vai depender de outros itens, tá? Então ela vai poder ser fabricada sem precisar eu me preocupar com a produção de outros itens. Um exemplo de demanda independente são as peças que vão, por exemplo, num dispositivo mecânico, como arruela, porca, amortecedor. Essas coisas são peças independentes, elas são únicas. Ela não precisa de uma outra peça ser produzida para que monte e forme ela. Então, essa demanda independente é o que a gente chama das demandas de início ou demandas filhos ou netos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco essas relações que são muito importantes lá quando a gente vai fazendo o MRP, as velhas tabelinhas do MRP. Já a demanda dependente, né, tá no nome aí, elas são itens que geralmente são os produtos acabados, né, que elas vão depender da demanda de outros itens que para que ela seja formada. Um exemplo clássico aí, por exemplo, você vai construir uma mesa. Quando você vai construir uma mesa, vamos supor uma mesa de tampa redonda, que seja produzida através de quatro pernas, mais quatro travessas que ligam essas quatro pernas, certo? E o tampo. Para você construir a mesa, que é o produto final, você precisa dessas peças. Você precisa de quatro pernas, quatro travessas e o tampo. E aí, para você construir essa mesa, você já sabe que você precisa dessas peças que são demandas independentes para você formar essa demanda dependente. Lá na frente isso vai ser muito importante, galera, porque vocês vão ter que estar a par de que a gente chama de BOM, que é Bill of Materials, que é a lista de materiais de um determinado produto que você está estudando. Então, esse BOM, ele vai relacionar os itens com os subitens, com subitens. Por isso que eu falei daquela questão de pai, filhos e netos. O pai é como se fosse o produto final. E aí, para que construa aquele pai, você vai precisar de filhos, né? Que vão se juntando para formar um nível de hierarquia. A gente tem o nível 0, que é o produto acabado, o nível 1, que são as peças que vão construir para formar um produto acabado, o nível 2, que são as peças que vão serem utilizadas para construir, assim sucessivamente, até descer um nível que vai depender da complexidade daquele produto. Quanto mais complexo, quanto maior o número de peças dentro daquele produto, mais complexo vai ser a sua BOM, né? Sua lista de materiais. Olha, oi. Acho que tem um colega tentando entrar na aula. Como é que é? Acho que tem um colega tentando entrar na aula. Eu tô aceitando todo mundo aqui, gente. Então, tô atrasada. Tem o nome dele? Você sabe o nome dele? Josival. Deixa eu ver se ele já tá aqui. Não, ele ainda não tá aqui, não. Pergunta se ele tá entrando pelo link do WhatsApp, que meu celular descarregou, eu não tive tempo ainda de correria danada aí. Peça para ele entrar pelo link lá que todo mundo tá entrando, que dá certo. Por favor. Beleza. Então, galera, o que eu estava falando para vocês é justamente isso daqui. A gente tem algumas demandas, né, que vão sendo dependentes de outras, certo? Então, assim, para eu construir esse C2, eu preciso desses aqui, certo? Matérias-primas, parte de componentes, vantagens. E aí a gente tem alguns bens que já estão finalizados. Então, ele é uma demanda independente de outras situações e de outros itens, certo? O que eu falei de pai, filho e neto é isso aqui. Ele é o pai, aqui são os filhos e que são os netos. E isso daqui, que lá na frente vocês vão ver, que também é muito importante, é a relação de dependência. Isso daqui é de dois... Para eu construir
um componente B, eu preciso de 2D e preciso de 1E, certo? Para construir um componente C, eu preciso de 3D e de 2F. Da mesma forma que para construir um componente A, eu preciso de 4B e 2C para construir esse produto aqui, tá bom? Então, Professor, oi, eu entrei um pouco atrasado aí, boa noite, salve. boa noite. Seria basicamente a mesma relação, por exemplo, no CPM, nas atividades predecessoras e todos aqueles prazos de início das atividades de términos? Sim, sim, só que Isso, né? é bem parecido, né, que a gente fala no PERT CPM, que a gente está criando as atividades que têm relacionadas, têm relação com as outras, e a gente coloca até os tempos, né, que cada uma tem para a gente identificar caminhos mais críticos, etc. A gestão de projeto é o que a gente utiliza. A única diferença é que aqui é um produto, a gente está fazendo uma lista de produto e a relação de quantidade, apenas de quantidade, de um em relação ao outro. Ok. Mas pode caber sim essa questão das relações de predecessão e de sucessão das atividades de um projeto, sem problema. Você pegou a análise bem boa. O que é interessante, gente, é que lá na frente vocês vão ver, vocês vão fazer sim um MRP na mão, como todo mundo fez. É o que eu costumo falar para meus alunos. Eu fiz, vocês também têm que fazer, pô. Não tem. Porque muitos alunos falam, professor, precisa fazer exatamente isso numa concepção de indústria. Não tem, precisa. O que você não vai precisar fazer é na mão que eu estou falando assim. Só usar um Excel, obviamente. Mas vocês têm que fazer. Porque hoje em dia o que acontece, gente, é que nos módulos a gente já joga lá os valores nas células onde eles pedem e depois a gente dá um enter lá e pronto. Eu vou ver se eu consigo uma. Vai ser difícil isso, é porque eu tenho um tio que ele tem uma RP, eu vou ver se eu consigo uma licença provisória só para eu entrar, um login provisório só para eu entrar e mostrar como é realmente a célula não, desculpa, o módulo do RP relacionado a PCP, o Planejamento e Controle da Produção. Aí vocês vão ver que é você colocar lá nas células os valores de cada um selecionar quem é pai, quem é filho, as relações, né, direitinho, e depois quando você apertar Enter vai sair o MRP de cada item, porque na mão grande, como na graduação, né, o que você tem que fazer? É que você tem que fazer um MRP para esse, 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 um MRP para esse e um MPS para esse. O PAI, ele é um MPS, que é o Master Planning Schedule, que é o Programa Mestre de Produção. Só um segundinho aqui, viu, galera, rapidinho, porque eu tô sozinho aqui, tocaram um minuto, rapidinho. Perdão, galera, já estou de volta. Então, como eu estava falando anteriormente, a gente tem que fazer posso até me adiantar nisso, não tem problema. O que é o MRP que a gente viu, inclusive nas últimas duas aulas, falamos sobre isso. É o Materials Requirement Planning, que é o planejamento das necessidades de material. Então, é o de dizer quanto de cada item você precisa, porque sem isso eu não tenho como dar o meu start da produção, porque eu vou ficar sem a ordem de produção. Então, as coisas funcionam tudo, termina a atividade, começa a outra. Então, você precisa de liberação de ordem de produção de cada item. E para que você tenha a liberação da ordem de produção, ou liberação de ordem de montagem, caso você já tenha um produto lá, você precisa do MRP. Então, esse MRP vai ser para os filhos e netos, e o MPS para o produto finalizado, que é considerada a demanda independente. Aí a gente vai fazer bastante isso lá na frente, não se preocupem. Mas a previsão da demanda, ela me dá informação desse carinha aqui em vermelho, lá do computador fechado. Ela vai me dar a informação do computador. 300 unidades de computador por mês é o que você tem que produzir. Aí você, lá dentro da sua fábrica, vai fazer o destrinchamento de todos os itens para saber quantos itens você vai ter que produzir ou montar para fazer com que esse computador surja, né, como um produto acabado. Não tem muita complicação nessa parte. São técnicas muito simples e aplicação de Excel puro. Não tem muita dificuldade, não. Então aí eu coloquei aí, ó, previsão da demanda. Aí eu sempre, né, dou uma instigadazinha, né, uma provocada, eu coloquei, ó, a demanda não pode ser determinada, apenas estimada. Verdade ou meia verdade? O que que vocês acham?
A demanda não pode ser determinada, apenas estimada. Verdade ou meia-verdade? Verdade. Ela não pode ser determinada. Em No nenhum meu, caso. Coloquei para se dizer se é verdade ou se depende, né? Porque sempre tem um negócio, depende. eu acho que vai depender, né, professor? Porque vai ter algumas demandas que você vai ter apenas uma estimativa, você vai conseguir trazer uma proximidade analisando os dados estatísticos do mercado, né? Seja pelo índice, pela média de consumo Uhum. do seu cliente, do material, mas vai em determinadas situações, realmente você já tem uma determinação mais fixa, né? Então, revogando aí, acho que é uma meia-verdade, né? Depende de alguns fatores, né? Depende. Mas, Principalmente. Oi, pode falar. para mim é uma meia verdade também, como o colega falou, por exemplo, às vezes se você se trata de uma empresa que você tem um serviço ou você fornece um determinado produto por Boa. contrato, você tem um valor estipulado por mês. Então você não Isso. tem uma variação de demanda, entendeu? Uhum. Exatamente, era esse caso específico que eu ia falar, além do caso de demandas que você já tem como pedidos em carteira, né? Que é uma que acaba caindo nesse caso que você falou. Tem algumas empresas que já têm um pedido fixo, né? Uma necessidade fixa. E aí você compra por lotes, aquilo ali já é fixo. Então é uma meia verdade. A previsão de demanda, ela vai ser estimada na produção empurrada, né? Na produção onde você faz para baseado em previsão da demanda mesmo, onde você joga uma quantidade muito, mas muito mesmo relacionada a produtos de commodities e alimentícios. Né? Em produtos commodities e alimentícios você faz dentro dessa concepção. Você não vai estar ali esperando o seu cliente pedir para você plantar o seu milho, porque não dá, o negócio não funciona assim. O negócio de commodities, tanto de mineração quanto de plantio, agropecuária, você tem que trabalhar com produção empurrada, porque é a forma de trabalho mais, vamos dizer assim, rentável para o negócio, certo? Então ali você tem que estimar a demanda, não tem para onde você correr. E aí que a galera se quebra bastante, porque principalmente os commodities sofrem bastante com o impacto de variações cambiais, de crises econômicas, crises sanitárias, etc. Uma porrada de fatores importantes. Política, né? Às vezes tem bloqueio de entrada, e aí aumenta os valores das taxas alfandegárias. Então, por isso que a margem de lucro dessas empresas de commodities, elas precisam ser altas. E elas são, na verdade, né? Então, se for analisar o custo de produção, de transporte e o valor que é pago pelo produto, você vai fazer essa subtração, você vai ver que tem uma margem de lucro importante e interessante para eles, justamente para eles trabalharem com essa questão das variações. Então, quando a gente fala, né, sobre previsão da demanda, eu costumo provocar os alunos também sobre isso, né? Previsão da demanda, ela se forma como? Ela se forma através de dados que vêm de fora, né, do mercado, mas dados que vêm da produção. Que dados são esses que vêm do mercado? Dados relacionados ao comportamento de compra do consumidor, né? E também algumas variáveis econômicas, políticas, dados relacionados à variação da moeda, como eu já falei, que são importantes. Viu, galera? Fora outras variáveis que eu não estou mensurando aqui e que para algum determinado nicho de produção específico, elas são muito importantes, tá? E aí vocês vão ter, pô, na agropecuária vai ter a questão climática, na Sazonalidade, né? sazonalidade, exatamente. Então, cada nicho vai ter uma determinada... não sei se vocês gostam de estudar economia, mas é legal porque tem uma coisinha besta que acontece lá no país, que é relacionado, sei lá, a uma crise social e tal, que influencia numa cadeia toda de produto, de fornecimento de um determinado produto. Então, o cara que ele é esperto, que está ali trabalhando na parte de previsão da marketing, ele tem que estar ligado a isso daí, porque isso pode influenciar tanto no custo final do produto que você vai vender, quanto na quantidade desse produto que você vai vender, né? Então, é importante esses dados externos e os dados internos. O que são os dados internos? Os dados internos são os históricos, né, de produção, que é o que a gente vai trabalhar aqui, né, estatisticamente. Por quê? A gente sabe que a gente tem, na maioria dos fenômenos, a gente tem situações cíclicas.
padrões. Inclusive, o ser humano ele se destaca do restante das outras espécies porque ele tem a racionalidade, ele consegue raciocinar e observar padrões, desde épocas antigas, mas bem antigas mesmo, lá dos mesopotâmios, dos egípcios, começaram a observar, verificar padrões de movimentação de astros e etc., começaram a fazer relógios, começaram a fazer, determinar a quantidade de dias que existia um ano. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa capacidade de identificar padrões. Então, a partir disso daí, você pode aplicar as análises estatísticas para determinar uma previsão da demanda mais assertiva, baseado, por exemplo, no histórico aí de 12 meses que você está vendendo um determinado produto. Se esse produto, primeiro você tem que estudar o produto também, né, gente, para saber qual a técnica que você tem que aplicar. Se o seu produto ele é de consumo básico, produto de limpeza, alimentos e etc., ele normalmente ele vai ter uma flutuabilidade muito baixa. Então, ele não vai flutuar muito, ele vai ficar ali sempre dentro de uma média, a não ser que ocorra, como eu falei para vocês, fatores externos, que a gente chama de variáveis espúrias, aquelas que você não tem controle dentro da produção, como fatores climáticos, fatores políticos, sociais, etc. Agora mesmo que a gente acabou de ver que o arroz, né, subiu aí não sei quantos por cento, óleo subiu não sei quantos por cento, então tem esses impactos que acabam fazendo com que diminua a compra, o interesse pelo seu produto, mas tem alguns produtos que sempre estão ali com o interesse dentro de uma média. Aí você aplica logo uma média ponderada, uma média móvel, a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses são os dados de produção e os dados de mercado que você vai ter que compilar e chegar a uma determinada previsão, uma escolha, né, na verdade, de técnica de previsão. Tipos de previsão. Quando a gente fala de tipo de previsão, a gente tem qualitativas e quantitativas, né? Quando a gente fala da natureza dos dados. Então, a gente pode ter as qualitativas, que são previsões relacionadas ao julgamento. Apesar de serem qualitativas, eu sou um profissional da área de qualidade. Meus trabalhos, meu mestrado, minha pesquisas, os grupos de pesquisa que eu já trabalhei na UFBA, sempre desenvolvi técnicas e modelos na área de qualidade. E eu sempre tentei fazer o quê? Sair um pouco dessa característica de trazer a qualidade de serviços através de subjetividades. Eu queria algo quantitativo. Não à toa que eu fiquei ali sempre querendo desenvolver um modelo matemático para qualificar, mas através de dados quantitativos. Então, a gente tem... eu vou até, em algum momento, a fazer essa apresentação que eu acho interessante para vocês. Eu já fiz, já ganhei até alguns alunos interessados em desenvolver junto comigo. Eu tenho duas ideias assim, né, de startups, e depois eu vou apresentar essas duas aí para ver se a gente consegue mobilizar. Apesar de ser professor substituto, eu também sou envolvido nessa questão de desenvolvimento de ideias, né, junto com o Sebrae, etc. E depois eu vou mostrar para vocês. Aí eu vou fazer a parte, tá? Falar, galera, eu vou fazer uma apresentação aqui de duas ideias que eu tenho, tanto do meu mestrado, que eu desenvolvi dentro do meu mestrado, quanto que eu desenvolvi fora. E vamos ver o que vocês acham. Tem interesse de trabalhar junto, criar um grupo de pesquisa. Mas lá pro final, a gente faz isso daí só para quem tiver interesse, tá bom? Aí a gente tem as técnicas qualitativas e as quantitativas. As quantitativas são as técnicas que a gente vai focar mais, porque é onde tem um nível de perícia técnica, onde a gente vai estar agregando valor realmente ao processo. Então, a gente vai falar das análises de séries temporais, tá? Relações causais e simulação. Quando a gente fala de previsão da demanda, as análises de séries temporais é o que tem lá no livro do Tubinho, que você vai aprender todas. Média móvel ponderada, aí tem algumas técnicas estatísticas utilizando Q quadrado, correlação linear, tudo relacionado à estatística. Aí tem as técnicas de índice de sazonalidade também, são mais 5 técnicas que a gente vai aprender. E a gente tem algumas relações causais, que eu já falei para vocês aqui de forma bem primária, que está relacionado a variáveis, fatores, né, que você pode inserir dentro do seu modelo, com fatores econômicos e climáticos. Eu já dei mais ou menos um aperitivo para vocês. Essas a gente não vai focar tanto, porque, como eu falei, que é o degrau a mais para quem quiser, depois que terminou, fazer um TCC em cima disso, ou entrar no mestrado e fazer sobre isso, tanto na parte de relações causais, como também na parte de simulação, é interessante, que aí você vai utilizar aí dados
de algum caso real para você poder fazer essas relações causais. E também a parte de simulação da previsão, que na simulação da previsão nada mais é do que você projetar para frente alguns anos para entender o que vai acontecer num futuro de 10 anos, se você for inserindo essas variáveis de relações causais, que não tem como a gente prever, como eu falo o tempo todo, não tinha como a gente prever essa questão da pandemia, por exemplo, né? Então, a gente vai sempre lidando com o que a gente pode prever. Os casos, coisas que a gente não pode prever, que a gente chama de variáveis espúrias, a gente não tem controle, infelizmente. Daí, a gente tem também outro importante passo, que é entender como influencia a previsão da demanda no PPCP, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que o profissional ele vai estar trabalhando junto com o marketing, certo? E a gente vai pegar que toda essa informação que chegar para a gente do marketing, vamos supor que a gente esteja trabalhando com o engenheiro e controle da produção. Se você está responsável pelo planejamento e controle da produção, a sua entrada, né? Qual é seu insumo principal? O seu insumo principal, como eu já falei, é a informação. Que informação é essa? O que você deve produzir e quanto você deve produzir daquilo e quando. É isso? Então, você vai chegar com informações disso. Você vai chegar com informações de requisição de pedidos, e aí você vai começar a criar a sua técnica de previsão da demanda através de como funciona a disposição, né, dos seus pedidos há tempos atrás. Baseado nisso, você vai organizar as etapas do seu PPCP, que a gente já viu na aula passada, né? Dentro do planejamento, você vai desenvolver o PP, que é o plano de produção, onde você vai determinar quantidades de maquinários, o dimensionamento de tudo, né? O dimensionamento de tudo que você precisa para construir, para desenvolver uma produção. Depois você vai para o MPS, que é o Master Planning Schedule, que é Master Program Schedule, né? Programa mestre de produção. Pode ser programa mestre de produção ou plano mestre de produção. Os dois nomes são utilizados na literatura. E depois do MPS, você vai para o MRP, que é relacionado aos itens, né, que vão naquele produto. E depois vai para o MRP2, que na verdade engloba tudo, que é onde você faz os recursos de manufatura. Quais seus equipamentos e pessoas vão estar relacionados a cada etapa. Para você liberar as ordens, após liberar as ordens, e deu start na produção, eu costumo falar assim, você pega lá e dá um start, aí começa a produzir, vai lá. E aí você começa a desenvolver a etapa de controle, né? Depois você fez planejamento, programação, você vai para a parte de controle, onde você vai controlar aquilo ali para ficar dentro do que está no projeto, em termos de qualidade, de custo e de prazo. Aí dentro disso que eu estou falando para vocês, existe uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta nova, utilizada por marketing e venda, que é o Sales and Operation Planning. S&OP é uma ferramenta que comumente se fala bastante na parte de administração e marketing. Eu já dei até a dica de um livro muito bom do Philip Kotler, que, na minha opinião, é um livro que, entre os 3 principais livros que eu indico, né, dentro da engenharia de produção, é o livro de PCP do Tubino, o Administração e Marketing do Kotler, e indico um livro que não é um livro didático, é um livro mesmo, que é A Máquina que Mudou o Mundo, que está relacionado ao Lean Manufacturing, que está relacionado ao início das montadoras, da criação das montadoras de carro, como isso se desenvolveu e como isso impactou diretamente na forma de organização dessas empresas. Que o carro mudou o mundo de verdade, os veículos, né, automotores. E você entender isso, tem vários capítulos, tem um capítulo relacionado à questão do Lean Manufacturing, de como isso afetou muito positivamente as empresas. Então, são essas 3 literaturas que eu sempre falo para meus alunos, para eles lerem e, sim, lerem de verdade mesmo, inteira a literatura. Tem outra também que eu falo que é muito importante, mas aí já para quem quer ser aquele profissional na área de gestão mesmo, que é uma literatura esqueci o nome agora dele, que é sobre ERP. Eu posso mandar depois para vocês, que eu tive que ler bastante para fazer o meu mestrado. Li o livro todo, é um livro pequeno, mas ele trazia tudo sobre a implementação e gestão de um sistema integrado de produção. Tá? O nome agora me fugiu da cabeça do autor, é um autor só. Então, são literaturas importantes. Essa do Kotler mesmo é fundamental. Então, o S&OP, ele vai estar focado diretamente na melhoria da previsão. Então, ele vai querer aumentar a precisão da previsão da demanda.
E para você fazer isso, gente, você vai ter que unir todos esses departamentos. Você vai ter que pegar e fazer uma análise transversal, vindo desde lá da ponta, que é a venda, até a parte inicial aqui, da ponta inicial, que é o marketing. Então, eles têm que estar muito bem alinhados e utilizar, obviamente, as melhores tecnologias hoje de entendimento da demanda, né? De quanto que vai ser daqui a tanto tempo. Então, o cara lá que está lá na venda, né? Ele está trabalhando com vendas, ele tem o contato direto com o cliente, né? Aí faz aquelas pesquisas, né? Você indicaria para quantas pessoas? Aquelas pesquisas que até a gente acha que é besta, né? Você vai indicar para quantas pessoas? Ou esse questionário rapidinho. Aí tem alguns aplicativos que surgiram para apoiar isso daí, para vender informações para as empresas. O que mais tem é isso aí, gente. Aplicativos que foram criados especialmente para vender informações privilegiadas para a empresa. Então, é como se fosse uma empresa contratando ou comprando informações. Isso já tem desde de sempre, principalmente com o advento da internet, pipocou desses aplicativos, né, que vendem essas informações privilegiadas, que vão aumentar a precisão da demanda, sem dúvida. Como eu falei, chegar ao nível daquele aplicativo dizer quanto de demanda certo ali, né, obviamente com o nível de incerteza, e você pagar por isso. E eles te darem assim, a opção de, se você não conseguir vender isso, ou eu vou tirar em cima do que você vender, entendeu? Então, todas as informações no departamento, elas são obtidas e implementadas. Lembrando que isso daí, esqueci até de dizer, isso aí é um módulo também do ERP, tá? O S&OP é um módulo de ERP que você pode comprar e adquirir. Na Oracle, você, que é uma das maiores empresas do mundo, uma empresa americana, acho que é americana. A SAP, que é alemã. Você pode incluir esse módulo aí no seu pacote, né, de soluções. Então, aí tem as reuniões que são feitas com praticamente todos os subsistemas, os resultados são relatórios detalhados que serão usados para a previsão da demanda. Então, cada um vai ter alguma informação, né, principalmente o setor de vendas. O setor de vendas, ele vai, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, né? O setor de vendas, ele vai chegar ali, dentro dessas reuniões, e ele vai falar, olha, é o seguinte, a gente tem observado que, devido à pandemia, as pessoas têm diminuído bastante, a gente fez um estudo, as pessoas têm diminuído bastante o consumo de tais e tais produtos, por conta de elas estar valorizando mais outros produtos, porque a renda baixou e tal. E aí eles vão lá e fazem esse ajuste baseado nessa informação, né? Aí criam, a gente chama de indicador para aquilo. Qual a magnitude do indicador disso daí? Quanto isso vai impactar no ajuste da minha demanda, da minha previsão da demanda? E aí eles vão fazer isso daí rodar. Então, aí a gente tem algumas vantagens importantes, né? Então, a principal vantagem é que todo mundo vai estar imbuído, né, de determinada etapa, e aí ele vai saber tudo que ele deve fazer, quanto ele deve vender, quanto que deve ser contratado, né? A produção vai saber quanto que deve ser produzido. Então, todo mundo vai estar envolvido ali nesse processo, né, de venda, de planejamento e venda. O cara da logística, ele vai saber quanto comprar, movimentar e armazenar. O financeiro vai saber o que ele deve pagar e receber. A manutenção vai também estar sabendo de como programar as manutenções preventivas. Ou seja, esse módulo ele vai trazer informações específicas, né, de quantização, né, quanto de cada coisa você deve fazer. E, como eu falei para vocês, nessa disciplina a gente vai utilizar um software que é o LSSP, que ainda não baixou. Eu sugiro até, gente, que vocês façam isso logo desde o início. Baixem logo o software do Laboratório de Simulação de Sistemas Produtivos. Tem um manual. Eu vou colocar, tá faltando alguns arquivos ainda, né? Principalmente os slides das aulas e o arquivo executável desse programa. Vou postar isso aí tudo até quarta-feira no máximo. Essa semana eu estou mais folgado, graças a Deus. E eu vou dar mais um pouquinho de atenção a essas questões que eu estou pendente com vocês, tá bom? Peço um pouquinho de paciência, como sempre, mas vai estar tudo postado lá para vocês. E aí você já pega, já dá uma olhadinha nesse manual. É super didático, tranquilo. Inclusive, o Tubino, o livro que eu indiquei para vocês, que eu também vou colocar lá o link para vocês baixarem ele. Ele fala sobre esse SSP e ele faz uma simulação, né? Ele faz uma simulação inteira. Então, você pegando o livro, lendo, quando for passar
a atividade, que é a terceira nota da gente, a terceira avaliação, vocês já vão estar fazendo tranquilo, que é bem simples, é só colocar os valores, né? Obviamente que em algumas situações você vai precisar fazer alguns ajustes, vai precisar fazer a previsão da demanda fora, né? Se não tem como fazer a previsão dentro do programa, você vai ter que fazer uma planilha de Excel, mas a parte de MRP e MRP2, ele faz tudo lá dentro do programa mesmo. Você só vai precisar entrar com a sua demanda. Então, é como se você estivesse fazendo a previsão da demanda, entregando para o programa vai simular baseado no que você quis. Você vai poder, por exemplo, também, baseado na previsão da demanda, você vai ter um cenário lá de quantidade de máquinas, quantidade de funcionários e tal, opção de aumentar, diminuir turno, é interessante pra caramba por conta disso. Você vive algo que é mesmo a simulação. Aí você pode chegar lá e dizer, não, para essa aqui eu vou botar 2 turnos só, ou eu vou contratar mão de obra adicional, ou vou fazer hora extra. Mas tudo tem um custo lá também, viu, gente? E aí, para cada produto que você for fazer, lá são 3, se eu não me engano, você vai gerar um resultado operacional. Aí, baseado nesse resultado operacional, que eu vou vincular a nota de vocês. Então, os resultados operacionais acima de... com lucro, né? Porque vocês vão fazer, vocês vão ver lá, que pode dar negativo o resultado operacional de vocês. Vocês podem ficar no prejuízo, então vocês têm que saber mexer. Então, se der positivo, já tá bom. Quanto mais positivo vocês chegarem, maior vai ser a nota de vocês. Lembrando que é um trabalho que só pode 5 pessoas, porque é o que o programa exige lá. Porque sai lá o nome de vocês no relatório. As 5 pessoas que participarem. Mas a gente vai ter também, gente, não se preocupe, uma aula onde eu vou abrir o programa e vou mostrar para vocês como é que faz do início ao fim, tá? Uma simulação e vai ter um resultado operacional. Vocês simplesmente vão fazer com as técnicas de previsão de vocês, com as técnicas de liberação de ordens de vocês, que a gente vai aprender tudo, tá? No final vocês vão ver lá que é legal. Vamos falar um pouco sobre os modelos de previsão da demanda, né? A gente tem dentro do Tubino lá um modelo, né, de previsão, etapa por etapa, que você deve fazer, e é esse que a gente vai aprender, tá? A primeira etapa é o objetivo do modelo, certo? O objetivo do modelo eu estou fazendo ele por quê? Porque a minha demanda, ela costumeiramente é sazonal, porque eu trabalho, por exemplo, com chocolate, com venda de chocolate. Então, eu vou ter que utilizar esse índice. Então, coleta e análise de dados, certo? Coletar dados e analisar dados. Geralmente, os dados eles são coletados automaticamente com os registros de pedidos, com registro de pedidos, né? De solicitação de pedidos e registros de saída de venda. Então, essas análises vocês podem pegar direto do setor de venda, né? Aí você pode pegar esses dados todos para você fazer as análises. Seleção e técnica de previsão. Aí você vai determinar qual a técnica de previsão que você vai fazer. Vou utilizar a média móvel, por que você vai utilizar a média móvel? Porque é um produto de necessidade básica e tem pouca flutuabilidade. Os valores ficam ali flutuando dentro da média. Então, isso é característica de uma técnica de previsão de média móvel. Ótimo, beleza, tudo bem. Está coerente. A obtenção das previsões, né? Depois que você aplicar a técnica lá no seu Excel, bonitinho, puxa lá para baixo, vai aparecer as previsões para o determinado período que você quer. Pode ser semestral, trimestral, quadrimestral. E aí você tem monitoração do modelo, que é você verificar o quanto esse modelo ele se dispersou, né, do valor que você do valor real. Então é importante que você previu um ano, vamos supor que você fez 12 meses de previsão. Cada mês você vai anotando ali, vai determinando quanto que isso fugiu para você depois fazer um cálculo de dispersão do desvio padrão, para você entender o quão boa foi a sua previsão ou não, porque esses dados são importantes, né? Interessante vocês terem já esses dados para vocês entenderem a evolução da assertividade da previsão. Quanto menor o desvio padrão, obviamente vocês sabem que vai ser melhor a assertividade. E desvio padrão vocês sabem calcular com certeza. Vocês já devem ter pego estatística, né? Já pegaram estatística? Vocês sabem utilizar a calculadora? Outra pergunta, né? Que aí, quem não souber, corre atrás. Vai para o YouTube, pesquisa. Sabe utilizar a calculadora no modo estatística? No SD, né? Que é o Statistic Description. A estatística descritiva, que é a mais simples, né? Que é só calcular média, moda, variância, desvio padrão. Tem tudo isso na calculadora científica de vocês, galera.
Vocês sabem? Com certeza. Sim, professor. Muito bem. Então isso vai facilitar, viu? Porque a gente sabe que no Excel tem tudo isso também para a gente, né? Então vocês podem fazer isso no Excel de maneira organizada, que eu sei que vocês são organizados pra caramba. E vai ser importante porque dentro da simulação lá a gente vai compilar tudo que a gente vai vir aprendendo em PCP. Quando a gente entrar lá no laboratório de simulação, a gente já vai entrar com a carga e já vai entrar com muita inteligência. No último semestre, eu fiquei com os alunos até tarde lá e a gente ficou querendo chegar no resultado cada vez melhor. Aí a gente ficou lá numa mesa redonda, eu e os alunos. Vamos tentar, o melhor foi isso daqui, não foi 200 mil. Vamos tentar, a gente vai mudar aqui, a gente vai chegar, e chegamos a 250 mil, depois 253 mil. E aí teve uma outra turma que também estava fazendo a mesma coisa, depois de já tido a nota, né, já tinha determinada a nota de cada um, a gente foi tentando melhorar o resultado, tá? Porque depende também lá na hora de você escolher, se você quer pequena, média ou grande empresa, aí isso vai variar no seu resultado, né? Quanto maior a empresa, você vai ter resultados maiores ou piores, né? Depende. Mas vai ser interessante para a gente fazer esse exercício. Tá. Aí, então, a gente já tem esse modelo de previsão. Beleza, a gente vai perpassar por tudo isso daí, né? Nas próximas aulas. O objetivo do modelo é definir a razão pela qual se necessita das previsões. Produto ou famílias de produtos será previsto, com que grau de acurácia e detalhe a previsão trabalhará, que recursos estarão disponíveis para que essa previsão e qual o horizonte de previsão. Então, tudo isso aí a gente tem que determinar, principalmente, né, o horizonte de previsão. Costumeiramente, as empresas que trabalham com grandes rotatividades, né, fazem essa previsão empresas que trabalham com alta produção diária fazem ele semanal. Empresas que trabalham com alta produtividade semanal fazem mensal. E por aí vai. Depende muito do nicho e do produto, né? Para fazer essas previsões. Oi. Me tira uma dúvida. Fala, Com relação a quando você tem uma ideia de abrir um negócio, coisas de empreender, você tem como aplicar essa metodologia sem você ter nenhum histórico de dados? Porque isso para mim é uma grande coisa que, tipo, para mim é uma das barreiras, entendeu? Que eu deveria poder passar para poder iniciar um negócio. É essa metodologia, como quantificar a demanda, coisas desse tipo. Alguém quer responder, o colega? Que isso aí é o que a gente trabalha, é o que o engenheiro de produção faz. Nem sempre a gente tem dados históricos. E aí, quando a gente não tem dados históricos, o que a gente faz? Qual a palavrinha mágica que inclusive a gente estava falando aqui? Pesquisa de mercado? Dá para usar o método qualitativo, né, professor? Também, exatamente. Então, você não tem dados históricos, você vai, do início, vai se balizar em benchmarking, né? Que é analisar o seu concorrente. Você vende lá um negócio parecido e você tem um tamanho parecido, você vai obter informações no mercado, né? Fazendo benchmark, fazendo análise estrutural de sistemas mercadológicos, né? Como é que funciona? Você tem uma empresa, mas a sua empresa produz produto X. E aí, só que aquele produto X você está produzindo em uma determinada região. Então, não adianta você fazer uma comparação com uma outra empresa numa outra região. Então, qual é o seu público? O seu público é A, B, C, D ou E? E aí, a partir dessas informações detalhadas, você pega, aí vem a palavra que eu falei que faltava, e faz uma simulação. Você simula, aplica um tipo de programa, geralmente a gente utiliza na engenharia de produção programas como Preactor, Arena, Simulate. A maioria, as melhores são esses três, são os mais didáticos. Tem alguns outros que são mais simples, mas o Simulate e o Arena são os principais. Então, você pode simular produções com valores assim, e aí você vai e tenta chegar. Porque quando você não tem dados históricos, você tem que ir pelo método qualitativo ou realizar o que a gente falou, simulações. Professor, eu acho que o método Toyota utilizou desse princípio, né? Quando eles fizeram a aquisição dos carros e fizeram o processo de desmontagem para conhecer a tecnologia agregada, né? No caso também, né? Você assistiu lá a aula 1, não foi já? Sim. Assíncrona, exatamente. Você vê aquele vídeo lá, você percebe que ele fez exatamente isso que você está falando. Ele pegou e identificou quais são as peças que vão nesse carro, a quantidade de cada peça e como é que o consumidor está hoje comprando no meu concorrente. Porque se eu fizer algo parecido e eu for melhor na produção, eu vou conseguir vender mais barato.
Então, se eu fizer a mesma coisa que o meu concorrente está fazendo, só que mais barato, com um custo mais baixo para o cliente, ele vai gostar, ele vai pegar, né? Só que nem sempre é assim, viu? Lá que o cara ele tentou se inserir no mercado externo, né? A Toyota, e tiveram algumas dificuldades pela questão da aceitação do mercado americano, principalmente, que o carro ele não estava adaptado às condições e às estradas e até a questão de design e tal. Eles tiveram que recolher, inclusive, tem até passando no filme, eles recolhendo do navio novamente para fazer a remodelação para poder se reinserir no mercado novamente. É brabo. Então, quando você lê aquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, fala bastante disso daí. Fala da Toyota demais, da Ford, da Chrysler, da GM. É importante demais, gente, porque o engenheiro de produção, ele é daí que surgiu a gente. O engenheiro de produção surgiu da Revolução Industrial, que passou, gerou a questão de consumo através do capitalismo, e foi necessário um profissional para que as empresas tivessem maior lucratividade e soubessem, né, para onde elas estavam indo, o que elas queriam fazer e como, o que elas queriam obter e como você fazer para chegar até esse objetivo. Então, o engenheiro de produção trabalha nisso daí, ou qualquer outro profissional que trabalhe na área de gestão de recursos, pessoas e etc. Boa, bom saber que vocês estão pegando lá. Como eu falei, vou tentar também postar para vocês um outro módulo para gerar mais um certificado para vocês de LeanOffice. E aí vai ser no mesmo padrão. Na segunda parte eu posto. Oi, pode falar. Eu tô curtindo bastante a aula do Lean. Eu assisti os 3 primeiros capítulos e tô achando fantástico assim, um material de primeira, assim. Curti bastante mesmo. É muito bom. Tem o LeanOffice também. Aí tá faltando eu colocar... Então, tem 6 aulas lá, tá faltando a 7ª aula, que é o estudo de caso, que aí é bom pra caramba, um estudo de caso aplicado que eu fiz numa empresa de explosivos, e eu passo essa experiência para os alunos. E aí vai ter a aplicação daquelas ferramentas que vocês estão estudando, as 17 ferramentas do Lean Manufacturing. Aí vai ver a aplicação de 5 delas, né? E de como eu identifiquei, diagnostiquei o problema e as tratativas que eu apliquei, sugeri, na verdade, né? Não cheguei a aplicar porque não teve tempo hábil. E no LeanOffice eu também faço essa mesma coisa, são 6 aulas, mais uma aula onde tem um estudo de caso, que aí o estudo de caso eu já fiz na Arena Fonte Nova, que foi através do modelo matemático de priorização de ocorrência, né? Um método generalístico, mas que depois eu foquei num modelo de priorização de ocorrências, que também tá show de bola. Eu vou disponibilizar esse material para vocês, tá? E vamos seguir, que daqui a pouco tem produto aí. Quando vocês participam, a aula fica muito melhor, mas a gente também tem que ficar ligado com o tempo. O objetivo do modelo, a gente já falou, o horizonte de previsão da demanda, como eu falei, a gente tem curto, médio e longo prazo, e aí temos a relação desses horizontes com as técnicas, né, qualitativa e quantitativa. Por exemplo, curto prazo, a gente pode utilizar técnicas quantitativas. A predominância seria técnicas quantitativas. Médio prazo, predominâncias, técnicas também quantitativas. E em longo prazo, predominância seria técnicas qualitativas. Porque longo prazo, gente, como as técnicas quantitativas, a maioria delas são baseadas em dados históricos, quanto mais você vai ampliando esse horizonte, mais obsoleto ficam aqueles dados. A gente precisa do quê? De dados novos, porque dados velhos, eles começam a perder a capacidade de descrever os fenômenos econômicos, sociais, então eles ficam começando a se tornarem velhos mesmo. Então você precisa de dados mais novos que estejam relacionados ao cenário atual. Por exemplo, sempre o da pandemia. Você não vai usar dados do ano passado, sendo que você está nesse ano onde você tem um ano totalmente atípico, né? Onde a previsão do PIB do Brasil, acabou de bater, acabei de abrir aqui a UOL para ver a cotação do dólar e do euro, deu 5,4% menor, né? O PIB vai decrescer 5,04%. Então, você já tem essa informação, que é uma informação de longo prazo. No próximo ano, você já pode aplicar aqui técnicas quantitativas de previsão da demanda, qualitativas, desculpa, baseado nessas informações, que no próximo ano vai ter tal coisa, no próximo ano vai ter retração de tal esfera produtiva, como na parte de exportação de commodities. Então, essas informações vocês têm que ficar ligados, porque serve para a parte qualitativa. Aí tem um cara muito especial que trabalha nessa área, que é o gestor de risco.
Ele trabalha inteiramente na empresa só para determinar quais são os indicadores de risco para cada tomada de decisão ou para cada tipo de informação nova. São esses caras que trabalham também na Bolsa de Valores, esses caras que são responsáveis por obter informações e criar modelos probabilísticos, né, criar modelos probabilísticos para melhorar a vida do gestor, para o gestor lá, o diretorzão lá, ele tomar decisões mais assertivas, que é uma profissão muito legal, por sinal. Professor, Oi. agora me diga uma coisa, como mensurar a quantidade desses dados para poder fazer uma previsão assim, não tão assertiva, mas como você poderia fazer? Porque eu acompanhei um empreendimento recentemente de um comércio de máscaras, e aí quem estava direcionando o projeto, né, não estava sabendo como mensurar essa previsão de demanda por ter poucos dados. E aí foi um negócio assim meio intuitivo, né? Vamos pedir 100, depois vamos pedir 80, mas não era assim algo tão assertivo. Se eu saberia explicar quanto de dados, como mensurar isso? Aí seria bem complicado. É isso que a gente tem que fazer. Essa pergunta que você está falando aí, ela está alinhada diretamente com o que a gente vem dizendo o tempo todo. A gente está aqui, vocês como estudantes da graduação, eu já tenho um certo nível de experiência em pesquisa e tal, mas todos nós somos o quê? Estudantes, como sempre, dessa área de desenvolvimento de novas ideias e novas tecnologias. Você tem algo totalmente novo, um produto que está chegando que não teve dados históricos relacionados ao uso dele, que é um uso hoje de movimentação de pessoas. Antes o uso era só para questões hospitalares, mas até as questões hospitalares também aumentaram. Então, o que vai para você fazer a previsão disso daí? É você criar um tipo de modelo baseado no avanço das questões e no número de populações que se movimentam. É bem parecido, gente, com quando você faz a demanda de ônibus. Você faz a demanda de algum tipo de serviço, né? Que existe isso também, às vezes a gente esquece as demandas de serviços. Você vai fazer qual é a demanda de uso de máscara. Então, a demanda de uso de máscara é qual é a quantidade de pessoas que estão se movimentando na rua hoje. Aí tem aquelas pesquisas todas que vocês pegam lá, que tem isso, que vários centros de pesquisas hoje fazem. Não só o IBGE, mas vários outros. Bota lá. Qual a quantidade de... Você está saindo na rua? Você está trabalhando em casa ou não? Entendeu? Então, a partir dessas informações que te dão informações quantitativas, tipo de porcentagem, você já consegue prever, sim ou não. E depois você vai estudar qual é a quantidade. Você pode até criar também, né, um formulário para pesquisar, porque a gente trabalha tudo com uma amostra estatística e depois extrapola com um certo nível de incerteza, né? Quando você faz qualquer tipo de... Agora mesmo nas eleições, você pega ali, como é que faz? Pega lá uma amostra e ali você pega com um certo nível de incerteza e diz que aquela amostra representa o todo e chega muito próximo, tanto que dá lá a margem, né, de 2% para cima ou para baixo. Você vai fazer a mesma coisa para a previsão da máscara. Você vai pegar dados relacionados ao uso de máscara e a partir disso daí você vai destrinchando para você saber a quantidade de máscara que você prevê que vai ser utilizado, entendeu? Que é um item, né, de uso diário. Então, a pessoa usa uma por dia, né? Agora, assim, teria que também fazer uma comparação com o ciclo do produto, porque, assim, a questão das máscaras. No início, logo na pandemia, estava tendo uma grande utilização de máscaras. Só que agora, a população meio que já está se descuidando, então já está tipo, meio que diminuindo já esse ciclo de máscaras. Então, poderia também fazer uma comparação, né, com esse ciclo do produto em si. Sim, com certeza. Aí, como é uma coisa nova, é tudo novo. Você que ia criar agora o ciclo desse produto, porque o ciclo desse produto, ele era por conta do uso dele. Dependendo do uso, um mesmo produto pode ter ciclos diferentes, tá? A máscara antes ela tinha um uso que era uma máscara descartável. Hoje em dia não, a gente tem máscaras de pano que não são descartáveis. Então, um novo produto. É um produto novo. Então, aí você tem que se atentar a isso que você falou também, o ciclo do produto, ele se tornou... E também tem a questão das pessoas que elas já começaram a comprar e aí elas lavam, então elas já têm uma quantidade ali, né? Então, o ciclo do produto é tanto da vida compradora quanto da vida consumível, que a gente estudou lá em engenharia de produto. E é correto dizer também, professor, que quando você não tem uma estimativa tão assertiva assim quanto o nosso companheiro está querendo, a gente pode focar em nichos mais específicos e reduzidos, no caso, né? Se você não tem uma dimensão de quanto sua cidade consome, você tentar diminuir isso para o bairro que você mora, ou até mesmo para o círculo de amizade que você tem, para tentar enxergar um pouco da demanda. Por mais que não seja uma assertividade tão alta,
relação ao que você almeja, você consegue com Isso, você consegue com pequenos passos e reduzindo a margem de erro para chegar próximo a essa assertividade também, né? Sem dúvida, Saulo, com certeza, porque não sei se vocês conhecem como é que se desenvolve uma startup, mas a maioria das startups, elas fazem um processo de incubação, e nesse processo de incubação elas têm que validar, ela tem que fazer o VMP, que é o Value Maximum Production, que é o produto de valor máximo, onde você pode determinar para ali que aquele produto ele vai ser vendável e escalável. Então você faz isso em uma pequena concentração. E ali você faz aquela simulação e depois você explana. Por quê? Numa pequena situação, num cenário de demanda menor, né, você vai ter ali uma situação que dentro de níveis estatísticos você vai poder extrapolar depois. Então, trabalhar dentro desse sentido matemático, né, da esperança matemática. Eu peguei, fiz aqui, depois eu posso extrapolar para também ir aos poucos, não querer fazer tudo. Mas beleza. A gente tem também, né, algumas relações, né, com o PPCP e os horizontes de previsão. Quando a gente tem prazo, né, longo, vamos começar pelo longo prazo. As técnicas de previsão, a gente já sabe que é previsão da demanda através de técnicas mais qualitativas, né, com predominância das técnicas qualitativas. E o que a gente tem aí dentro das entregas do PPCP é o plano de produção, que eu já expliquei o que é o plano de produção. O plano de produção é tipo um mapa onde você vai entregar ali para a sua empresa, o seu engenheiro responsável pela instalação, né, de um novo centro, de uma nova unidade fabril, você entregar ali quantidade de equipamentos, quantidade de pessoas que tem que trabalhar ali, você fazer realmente o que vai ter que ter dentro ali para produzir. E você só consegue fazer isso daí com demandas a longo prazo, né? Se vem um CD daqui, como eu dei o exemplo do Mercado Livre, eles fizeram uma demanda de longo prazo para determinar qualitativo, achando, né, que vai ter essa vazão de produtos para essa região aqui da gente, tá? E aí o objetivo é a análise de capacidade, obviamente. Análise de capacidade é você determinar para a demanda que você está achando que vai vir, por isso que na parte de julgar parte qualitativa, qual a capacidade que você tem que ter para atender essa demanda? Capacidade X para cada uma dos recursos, tá? Equipamento, pessoal, etc. Você vai para o médio prazo, previsão de demanda, pedidos em carteira. Já falei da diferença de cada um, né? A previsão da demanda, mas a gente sabe que sempre é um quadro que é dinâmico, nunca é uma foto, né? Algo que está voltando. Então, você sempre tem pedidos em carteira, na maioria das vezes você sempre tem. E aí você vai ter o plano mestre. Então, no médio prazo, você tem um plano mestre que está relacionado ao MPS e o MRP. Aí você vai fazer a programação dos recursos. E curto prazo, você tem pedidos em carteiras, né, as técnicas quantitativas, você vai fazer a programação e o sequenciamento e controle. A gente fala de programação, gente, é você determinar quanto de cada peça você vai produzir, quando de cada peça você vai produzir, para você determinar a ordem de produção de cada peça e organizar isso de forma inteligente. Porque no Lean Manufacturing a gente fala que muitas peças elas passam por mesmos processos. Então, como organizar para diminuir os tempos, para que eu produza essas peças, para depois produzir as outras. Aí vem uma porrada de ferramentas importantes que a gente utiliza aqui nessa parte, né? Nessa parte aqui de programação e sequenciamento e controle, que é o Reijunka, o Jidoka, né, que é a parte de nivelamento da produção. A gente utiliza também a parte de Kanban, que é quando você quer fazer as instruções através de cartões. Tudo isso vocês estão vendo lá nas aulas assíncronas. Se não viram, vão ver, né? Quem está acompanhando lá, que a gente vai ver as 17 ferramentas do Lean Manufacturing, que está voltado totalmente para essa parte do shop floor, que é quando você está ali no chão de fábrica mesmo. É quando a gente já deu start na produção. Vocês vão se ligar que as ferramentas do Lean Manufacturing elas estão relacionadas a depois do momento do start da produção, que é a parte de controle da produção. Controle, operação ali, tudo tem a ver com o Lean Manufacturing. Óbvio que tem algumas ferramentas como o PDCA, que é um método, né, que está relacionado a planejamento, né, de melhorias ali, mas baseadas nas respostas que vocês estão tendo através do controle final da produção. Então, aí você vai fazer aquele processo retroativo, de retroalimentação. Pega aqueles resultados, utiliza ele como base para melhorar o seu processo como um todo. É o Kaizen, né? Melhoria contínua. Esses nomes todos, gente, eu sempre peço para vocês, dentro da graduação, vocês têm que se ligarem, né, ter esse insight de que
vocês precisam se diferenciar das outras engenharias. Cada um tem um jeito, um jargão, uma forma de se expressar. E a engenharia de produção tem isso muito, mas muito diferente. Inclusive, eu já participei de alguns trainees, de processos de seleção, de grandes empresas, e dá para você verificar quem é o engenheiro de produção, simplesmente pela forma dele pensar e raciocinar. Então, o engenheiro de produção ele racionaliza muito bem as coisas, ele entende que cada parte do processo tem sua importância e que os mínimos detalhes são os mais importantes quando a gente fala de redução de custos, redução de perdas. Então, a forma de falar, de se expressar, as palavras, o inglês, que não tem para onde a gente correr, é importante, né? Saber ler e entender um pouco, nem que seja ali 70%, o intermediário já está suficiente, né? Então, é sempre isso. Busquem se diferenciar e entenda que a engenharia de produção, assim como a engenharia de controle de automação, assim como a engenharia química, vão formar profissionais com perfis, com certeza, diferentes. Até ele entrar na empresa, né? E lá na empresa ele vai ser moldado, com certeza, dentro da onde ele vai trabalhar. Que, obviamente, você pode ter um engenheiro de produção trabalhando na parte de química ou na parte de construção. Vai ter diversos tipos de cenários que podem ocorrer para vocês. Na etapa de coleta e análise de dados, aí você vai coletar todos os dados possíveis, principalmente relacionados aos históricos de venda desse produto, e aí determinar qual é a técnica que melhor se adapta àquele determinado comportamento de dados. Você vai ter que ver a curva, né, que aquele dado faz. A seleção é a técnica de previsão, então é a mais importante aí, né, porque se você errar a técnica de previsão, e vocês vão ver isso lá no LSSP, vocês vão errar tudo, né? Pegou lá, não identificou direito o seu produto e o comportamento que ele exibe, e você aplicou uma técnica de sazonalidade, onde era para aplicar uma técnica de correlação linear, já foi, meu irmão. Aí não tem para onde você correr, porque você pegou uma correlação linear ascendente, que é aquele produto que está sempre crescendo, né? Vai passando janeiro, ele cresce 10 unidades, fevereiro ele cresce 20 unidades, assim vai crescendo, ou você julga mal, bota aí uma técnica exponencial, né, que também é uma técnica relacionada a esses produtos que estão em crescimento, que são produtos inovadores, e você bota uma sazonal e você vai errar, e aí vai errar tudo, e aí já foi, certo? Então, a gente já sabe que são técnicas qualitativas e quantitativas, já vimos isso. Quais são os métodos qualitativos mais utilizados? São esses 5 aí, beleza? Julgamento do executivo, está relacionado às pessoas que estão envolvidas no alto escalão ali, na gestão do negócio, não da gestão da produção. Então, é o que direciona as tomadas de decisão mais críticas da empresa. Então, esses caras têm um poder de decisão altíssimo, mas também são os que têm a possibilidade de ferrar com tudo também, certo? Como decisões erradas. Como eu já falei para vocês, algumas decisões que eu costumo dizer, né, que são erradas aqui, a tentativa de introdução da cerveja Hopes da Skol, né, da Ambev, né, do grupo Embev, aqui nessa região, que não foi bem aceita e perderam muito dinheiro com marketing e divulgação, porque eles acharam que o que funcionou para um dos produtos deles sempre funcionou, que iria funcionar para esse produto novo, que era uma coisa que o povo baiano e nordestino ainda estava se acostumando com esses sabores novos. Então foi uma falha do julgamento do executivo, isso na minha opinião, né, como profissional da área, de não ter feito ter delicadeza na análise, né, desses dados e entendimento também do perfil do público consumidor, porque são diferentes, a gente tem um país que é de dimensão continental e obviamente que esses gostos eles variam do sul, a gente chega lá do sul onde você tem um índice de desenvolvimento humano altíssimo, com baixo nível de desemprego, com alto nível de escolaridade, e você vai subindo, passa pelo Nordeste, chega aqui no Nordeste e no Norte, parece que você está em outro país, que aí já começa a diminuir todos os indicadores, principalmente de desenvolvimento social. Então, o julgamento do executivo foi um exemplo que eu sempre dou para vocês desse aí, que foi uma inserção trágica. Falharam miseravelmente na tentativa de inserir a Skol Hopes, fizeram marketing, colocaram um valor pífio de R$6 se você tomava de 600 ml aí, e não deu certo. Aí eles se recuperaram muito bem depois de uma análise, depois de um marketing pesado nacionalmente com a Brahma Duplo Malte, né? Eles quiseram chegar numa nova formulação e trazer essa questão do duplo malte, que chamou muita atenção. Eles trabalharam o marketing também de uma forma
perfeita. Aí a gente tem analogia histórica, você pode fazer uma analogia de vendas, né, desses produtos, mesmo que você não tenha dados históricos, você pode fazer uma analogia histórica de vendas, por exemplo, de um concorrente seu. Pegar ali a quantidade de vendas que ele falou, a maioria dessas empresas de capital aberto, elas costumam tornar pública. Costumam não, elas precisam tornar público os seus resultados, porque essas empresas, elas costumam, por serem de capital aberto, elas têm que fazer a demonstração financeira de vendas, que ela tiver de tudo, para os seus acionistas que fazem parte da empresa, que compraram parte daquela empresa. E aí a gente também tem a pesquisa de mercado no lado esquerdo, onde vocês estão vendo, que é onde você faz a pesquisa junto aos consumidores, e essas pesquisas são mais de o que você quer comprar, o que você desejaria hoje, você daria que tipo de presente para o seu namorado no Dia dos Namorados, entendeu? Como você presentearia sua mãe? Então, traz essas informações para vocês terem uma análise qualitativa. Quanto que você gastaria num presente hoje, o máximo de valor? Todas essas informações aí que hoje a gente consegue de forma muito rápida, não precisa mais ficar indo na rua fazer essas pesquisas, né? A gente consegue pelo algum formulário e tal, faz. Consenso em painel é quando você tem diversos especialistas, podem ser terceirizados, trazidos de fora, ou podem ser da própria empresa, onde vocês vão fazer um painel para entrar no consenso, para determinar qual é a quantidade, né, que você vai produzir de um determinado item, principalmente quando você não tem dados históricos. Aí você tem que utilizar consultoria externa, muitas empresas utilizam consultorias externas para poder se amparar nessas informações e tentar desenvolver uma previsão da demanda assertiva. Por último, a gente tem o método Delphi, deixei ele por último porque é um dos métodos mais reconhecidos, que tem a ver com um desenvolvimento bem estruturado relacionado à captação de informações de fora do mercado externo e criar né, modelos probabilísticos de previsão da demanda. Né? Aí, nesse caso aí, você vai criar qualitativamente, né, um determinado valor, mas se amparando em algumas análises de fora que utiliza abordagem probabilística. Então, a gente vai ver isso mais lá na frente, quando a gente estiver estudando na aula 4, um pouquinho mais sobre isso daí. Tem as etapas do método Delphi, né, reunião de especialistas da área, de cada área, cada um desses especialistas, eles têm níveis de decisões que devem ser respeitados na hierarquia e etc. Depois a gente vai desenrolar um pouquinho mais sobre isso. Beleza, nas técnicas quantitativas, a gente tem análise de séries temporais, que eu falei, tá? Então, quais são as coisas que a gente deve tá aí nos importando? Primeiro, o horizonte de tempo de predição, disponibilidade de dados, né? Eu tenho esses dados disponíveis, esses dados meus são bons dados, tem isso também. Exatidão requerida, né? Qual o nível de precisão que eu preciso, tamanho de orçamento para previsão, disponibilidade de pessoal qualificado. Então, tendo isso daí, eu consigo fazer minhas análises de séries temporais. Outras coisas que a gente deve considerar são os tipos de demandas, né? Então, existe vamos dizer assim, um gráfico, né, que vai ser tempo versus quantidade de produtos, que vai gerar, né, um comportamento da demanda de acordo com a forma como o consumidor consome o seu produto. Então, ela pode ser estacional ou média, né, as flutuações da demanda estão em torno de um valor constante. Eu dei o exemplo dos produtos alimentícios, produtos de limpeza, roupas em geral, né. Tendência linear, né, a demanda cresce ou decresce linearmente. Aí a gente vai sempre ter uma função do primeiro grau, obviamente, né, representando esse fenômeno. Tendência não linear, né, quando a demanda cresce ou decresce de forma desordenada. A gente tem exemplos de produtos que ainda não estão muito bem estruturados para que o cliente entenda se quer ou não. Então, tem ali um entendimento um pouco difuso, né, do comportamento. E estacional com sazonalidade. Tá? Quando ela cresce e decresce em determinados períodos, né? Final do mês, final do ano, no verão, no inverno, na Páscoa, Dia das Mães. Cada um desses tipos aqui, ó, a gente pode ver aqui. Tipos de demanda. Primeiro, produtos e mercados maduros, em que concorrentes e clientes já são conhecidos. Então, já dei esse grande exemplo aí dos produtos alimentícios.
Então, essa demanda vai flutuar aqui em torno da média, certo? Então, como é que a gente calcula? Média simples, média móvel, média ponderada, todas essas aí são importantes. Aqui, produtos e ou mercados em crescimento, ou a empresa tem realizado esforços de marketing bem-sucedidos e sustentáveis, aí você já tem um crescimento, ó, é quando o seu produto já tem um tempo aí, uns 6, 7 meses, que ele vem crescendo, ele vem aumentando as unidades a cada tempo que se passa. Então, aí você já tem que utilizar uma correlação linear para encontrar uma função do primeiro grau que vai representar para os próximos anos. A gente vai aprender a calcular isso aqui. Obviamente que eu não vou ficar mandando vocês gravarem aquela forma gigantesca de tendência linear. Eu vou ensinar para vocês, ou pelo menos direcionar para vocês, como fazer isso na calculadora, tá? É bem fácil e rápido. Aí você consegue identificar quem são os coeficientes linear e angular da sua função linear. E aí, meu irmão, um abraço, que aí vai você jogar os valores de x, que é o valor das demandas passadas, e você vai ter nos valores de y, são os valores das demandas futuras. É show de bola essa técnica aqui de predição. E aqui a gente tem tendência não linear, né? Então a gente tem aqui, ó, parece muito com uma função exponencial, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma ação bem-sucedida da empresa que surtiu efeito imediato, né? Redução de preço, por exemplo. Aí vai lá, tá vindo aqui no tempo, de repente ela aumenta rapidamente. Então, quando a gente tem um aumento rapidamente, é característica de uma função exponencial. Aí a gente pode utilizar a técnica chamada suavização exponencial, que também a gente vai ver lá na frente. E temos a questão também da sazonalidade, quando a gente tem picos e vales em determinados espaços de tempo dentro de um ano, como, por exemplo, épocas de Dia dos Namorados, vendas de ovos da Páscoa. Então, a gente tem essas quedas e aumentos aqui. Também tem uma técnica específica para a gente determinar a previsão da demanda através da sazonalidade. A gente vai aprender isso aqui tudo, viu, gente? Na próxima aula, cada uma dessas técnicas, para que vocês estejam preparados para fazer as previsões de acordo com o comportamento da sua demanda. Então, analisar o comportamento da demanda, aqui é o comportamento da demanda, ó, algo que já aconteceu, tá? E você vai fazer uma previsão para algo que vai vir a acontecer. É 100% de certeza que vai acontecer como você preveu? Não. Vai ter essas margens de erro que você tem que sempre trabalhar para diminuir. E por último, a monitoração do modelo, que é justamente isso que eu acabei de falar, você trabalhar para verificar como é que está a dispersão dos seus dados, né? Então, é você calcular o desvio padrão para ver quantos desvios padrões você está ficando fora da sua meta, né? Se for uma média, né? Você identificar ali se está tudo certinho. Basicamente, isso daí vai gerar informações futuras para que você possa fazer, tomar decisões cada vez mais assertivas. Quando a gente fala da variabilidade da demanda, né, aqui para terminar, a gente tem uma importante situação, que é, quando a gente trabalha em cenários, em nichos, né, onde a gente tem produtos que têm uma variabilidade de demanda alta, a gente tem que saber aplicar estratégias importantes para que a gente mantenha a suavização dessa variabilidade. Como é que a gente suaviza essa variabilidade? Pô, tem várias estratégias, eu coloquei algumas importantes aí, né, porque quando você tem duas formas, né, ou você está com uma demanda muito alta, ou você tem uma demanda muito baixa. Para cada uma dessas situações, você pode aplicar técnicas. A primeira é suavizar os picos e vales, que é quando você tem lá a demanda aumentou muito e a demanda diminuiu muito, certo? Então, você tem que trabalhar ali para suavizar. Você pode aplicar promoções ou descontos, né, para suavizar ali, para que naquele vale, o que tem pouca demanda, o cliente comece a comprar mais e aquele vale ele fique mais raso, certo? E aí você tem também como você melhorar a confiabilidade da informação para melhorar essa previsão. Como? A gente sabe que na logística a gente chama de efeito chicote, que quando você faz uma previsão, essa sua previsão vai gerar uma ordem de compra de suprimentos. Essa ordem de compra de suprimentos chega para o cara lá. Se você fez a previsão certinha, você tem um índice lá, beleza. Mas se você fez errado, vai acontecer um efeito chicote. Porque ele vai pegar, ele vai fazer a previsão em cima dos seus dados, que já são dados que vieram de uma previsão errada, e aí vai fazer a solicitação de insumos da fábrica dele, que já vai estar em cima da sua previsão, que foi errada e provocou uma previsão errada na empresa dele. Ele vai fazer isso para lá, e vai chegar lá no primeiro cara lá, que é o cara que vende o insumo principal,
com um desvio muito grande, que é o efeito chicote que a gente chama. Então, o cara vai pedir uma quantidade ou muito grande ou muito pequena de um determinado insumo, e isso daí vai provocar para o cara que está na ponta, né, da esquerda, um impacto muito grande. Então, é importante que essas previsões elas tenham que essas informações sejam confiáveis, tá? Para a gente ter o que a gente chama de sistema de planejamento colaborativo, para todo mundo ter ali uma mesma noção do mercado, uma mesma perícia, uma mesma intuição, né? E trabalhem juntos para prever algo bem assertivo para toda a cadeia, né, de suprimento. Que a supply chain ela é viva, ela trabalha, ela existe. Empresas de grande porte, inclusive, tentam cada vez mais agregar os seus fornecedores, né, dentro dos seus planejamentos, de tudo, tá? Hoje, por exemplo, professor, a gente já possui plataformas de cadastro de material, que é assim é o início da cadeia da aquisição dos insumos, né, mas que é interligado entre diversas empresas, justamente para utilizar o know-how que determinada empresa teve na aquisição de um produto com especificação técnica muito específica e que, na hora de você iniciar o processo de compra numa outra empresa que nunca teve esse produto, você já tenha um norte conectado via rede, onde você já tem um histórico que uma outra empresa benchmark utiliza o mesmo produto, já possui o cadastro, referência técnica, né? Então tem algumas plataformas hoje que já auxiliam bastante nisso aí também, nessa questão de aquisição de insumos, né? Uhum. São os programas integrados de gestão da cadeia de suprimentos, né? A gente tem vários aí. Quando você estuda a logística, você vê que quando você estuda a supply chain, você vê que é muito importante essas informações em tempo real, ajuda, diminui o lead time. A informação hoje a gente já sabe que é o bem mais valioso, é mais valioso que ouro, que qualquer outro tipo de commodity, minério e coisa, informação. Então, galera, terminamos certinho no horário, 8h10, que daqui a pouco às 8h20 começa a engenharia de produto. Na próxima aula, na segunda-feira a gente não vai ter aula, é feriado. Assistam, terminem de assistir. Eu ainda vou postar a aula que eu estou faltando do módulo do Lean Manufacturing Ferramentas Avançadas. Está faltando a 7ª aula, que é a aplicação do estudo de caso. E vou colocar também lá na pasta um arquivozinho em bloco de notas, onde vai ter um link que é para vocês fazerem a prova. Mas só vai estar disponível esse link aberto no final, tá bom? Então, vai estar no final do nosso semestre, que vocês vão fazer essa prova. Aí, quem tiver 70% de suficiência na prova, relacionado aos assuntos que vocês estão vendo nas aulas assíncronas, aí vai gerar um certificado, tá bom? E, como eu falei, já que eu tenho esse material também do LeanOffice, eu vou disponibilizar o material do LeanOffice para vocês também, mas só depois que vocês terminarem esses aí. Daqui mais ou menos umas 2 ou 3 semanas. Aí eu vou colocar o material do LeanOffice, mesma coisa, só que voltado para Lean Manufacturing em escritórios. Né? Hoje a gente sabe que o Lean Manufacturing é aplicado em qualquer lugar. Então a gente tem o Lean Construction, o Lean Office, o Lean Manufacturing, né? O Lean Production, que é a mesma coisa. Por favor, não confundam o Lean Production com o Cleaner Production, né? Que aí são coisas diferentes já, né? Produção mais limpa, que é o Cleaner Production, é diferente do Lean Production, que é a produção enxuta. Enquanto a produção mais limpa está relacionada à sustentabilidade, cogeração de energia, reutilização de subprodutos, coisas que mais voltadas ao ambiente, né? Qualidade da marca, da imagem da empresa relacionada ao meio ambiente. O Lean Production está relacionado a zero perdas, zero defeitos, aplicação ali do sistema Toyota de produção, que a gente já está cansado de saber. Tá bom? Mas isso tudo vocês ainda vão ter bastante chão aí. Eu não sei, a maioria de vocês deve estar no 4º, 5º semestre, não sei. Mas acredito, na minha época, quando eu peguei PCP, eu estava no 5º, e engenharia de produto foi no 7º. Mas vocês ainda têm um caminhozinho aí para pegar. Vocês têm, inclusive, a disciplina de Lean Manufacturing, se eu não me engano, que é o professor João Thiago, que é responsável. Tem até que falar com ele, que eu estou passando esse curso para que a gente tentar ver viabilizar a questão dos certificados. Vou falar com ele como ele é professor efetivo, né, da casa, se ele pode emitir esses certificados para mim, para você, entendeu? Vamos ver se dá certo. Então, galerinha, é isso. Pessoal de engenharia de produto, daqui a 10 minutos eu vou encerrar aqui a gravação. Obrigado aí pela paciência.
e daqui a 15 dias a gente se vê novamente com a aplicação dessas técnicas aí, né? A gente vai resolver essas técnicas, ter atividades para a gente fazer e de algumas que vão ser mandadas